Olá, é um prazer enorme estar aqui com você e hoje eu reservei esse encontro entre eu e você para conversarmos um pouco sobre algo que acontece com muita frequência no encontro que eu tenho com as pessoas dentro do consultório. Pode ser num contexto de psicoterapia, pode ser num contexto de consulta psicológica, mas na maioria das vezes as pessoas me procuram para falar sobre as suas emoções, sobre alguns desconfortos que elas podem estar sentindo em relação aos seus sentimentos. E muitas das vezes elas falam sobre o descontrole que elas sentem das suas emoções, como se as emoções não tivessem mais sendo compreendidas direito por elas, e faz com que elas tenham reações que muitas das vezes depois elas se arrependem, se sentem culpadas e não entendem muito bem por que fizeram. São tomadas por essas emoções que muitas das vezes fazem parte do dia a dia delas e com experiências às vezes que, vista aos olhos do outro, são experiências sem muitos motivos para determinadas explosões emocionais. Então, é como se eu tivesse com muita vontade de conversar com você sobre o que é esse descontrole, o que podemos fazer, que características eles têm, o que podemos fazer e quando é que a gente precisa, talvez, de uma ajuda psicológica para superar esses altos e baixos. Meu nome é Anita Bacelar. Eu hoje sou psicóloga do Espaço Viver, gestora, coordenadora da equipe de psicologia do Espaço e tenho assim um enorme prazer de estar com pessoas, de cuidar de pessoas, de refletir sobre jeitos e formas de viver que possam ser mais leves e agradáveis para pessoas. Então, se você tem interesse nesse tema, vem comigo. Vem comigo para a gente descobrir um pouco que caminhos a gente pode percorrer para superar um pouco essa sensação de falta de controle das emoções. Por onde eu vou começar? Eu vou começar pelo o que é esse descontrole das nossas emoções. Como ele se caracteriza, né? O que acontece para que a gente fique tão descontrolada emocionalmente diante de situações que às vezes nem são tão grandiosas assim na nossa vida. Mas nossas emoções reagem como se elas estivessem dizendo para a gente assim, sim, mas é grandioso, é para se preocupar, sabe? A gente se sente injustiçada, a gente se sente frustrada com a reação, com os acontecimentos inesperados. Então, a gente está acostumada a dizer que se formos pensar no que é o descontrole emocional, eu vou dizer que seria reações emocionais intensas. Mas não basta ser intensas, elas precisam ser consideradas intensas e que elas estejam acontecendo frequentemente. Nós somos seres emocionais. Eu costumo dizer que nós temos duas formas de interagir com o mundo. Um é pela via da razão e a outra é pela via das emoções. A via da razão, ela é uma via que nos ajuda a deduzir racionalmente, construir lógicas muito bem montadas sobre o que a gente está vivendo. Nossas vias emocionais, elas não têm essa mesma organização lógica da razão. Nossa via emocional, ela passa por uma compreensão da percepção, que seria mais ou menos assim, ó. A gente vive uma determinada experiência, essa experiência é captada perceptivamente e por termos captado perceptivamente, a forma como a gente significa essa percepção vai me gerar uma determinada emoção. E se essa emoção for muito intensa, é possível que eu não consiga controlar essa emoção intensa, porque a produção fisiológica é muito grande, e a minha reação, ela sai quase que automaticamente, assim, ela sai sem o meu controle, por isso descontrole emocional. Ela sai sem que eu tenha nenhum comando sobre ela, né?
Ela chega e sai. E sai na mesma proporção da intensidade dela. Então, não tem nenhum espaço, não se cria nenhum espaço para que eu possa entender melhor o que essa emoção tá gerando em mim e por que ela está gerando, o que ela significa em mim. O descontrole emocional ele é quase que imediato. A emoção chega e, ao chegar, ela reage, tá? O corpo reage, sem que a gente tenha esse espaço de reflexão, de avaliação, de atenção, que eu acho profundamente importante. Então, como é que a gente pode dizer? Precisa ter o ideal seria que a gente tivesse um casamento entre a nossa capacidade de viver as experiências, entender as experiências, dar significado para elas, pensar sobre as emoções, entender quais são essas emoções, entender se as emoções que eu estou tendo realmente elas são compatíveis com a experiência. Eu preciso desvendar um pouco mais o conhecimento que eu estou tendo da experiência. As emoções nos permitem isso se eu estiver aberta para não concluir de forma imediata aquilo que eu acho que está acontecendo comigo. Bem, então, sinteticamente falando, vai ser descontrole emocional quando a gente tiver, vou repetir, tá? Quando a gente tiver com uma intensidade muito grande de descarga emocional, numa frequência muito alta, causando alterações no nosso estado de humor com muita frequência. Quer ver? A ponto, às vezes, da gente olhar para as pessoas e ver que as pessoas estão assustadas com a nossa reação. Não sei se você já viveu isso, como a pessoa que está com a emoção ou a pessoa que está recebendo a emoção de alguém. Mas, às vezes, diante das circunstâncias, a gente vê que as pessoas que estão no nosso lado estão reagindo muito abruptamente. E eu vou dizer, bem, se eu sou a pessoa que estou sentindo a emoção e estou reconhecendo que existe uma certa estranheza no meu entorno, assim, em relação à forma como eu estou reagindo, eu vou dizer, talvez seja interessante eu poder prestar atenção, porque pode ser que isso seja um indício de que minhas reações emocionais, elas estejam muito fortes para a situação. Então, é como se nós tivéssemos sempre que prestar atenção em dois grandes lados. Um lado é o lado do ei e nós. Por que estamos sentindo tão intensamente assim? O que será que isso significa? Por que será que eu estou sentindo tão intensamente? Veja, a gente cria uma conversa conosco para que a gente possa dialogar com as nossas emoções. E, ao mesmo tempo, reconhecer que o outro está assustado e surpreso com a nossa reação também nos ajuda um pouco a saber o que ele está vendo de nós, como ele está entendendo essa história. No campo perceptivo, às vezes nossas percepções falham. Às vezes a gente entende as coisas de uma forma que não é a forma exatamente como está acontecendo. Então, eu preciso ter muito interesse em preencher as falhas da minha percepção. Então, eu diria, sempre que tivermos com emoções muito fortes, vamos procurar não reagir de imediato. E, ao mesmo tempo, vamos procurar entender o significado dela. A gente aprendeu a dialogar com a razão. A gente constrói muitos raciocínios lógicos, mas a gente não tem muitas habilidades, não desenvolveu muito bem a nossa capacidade de lidar com as nossas emoções. Elas falam sobre nós, elas dizem um pouco, falam de nós, um pouco de nós, daquilo que somos, daquilo que estamos vendo, e fala também do que nós precisamos fazer para ajudar nós mesmos. Então, elas são aliadas, elas não estão contra nós. Se você chora muito, se sente muito vulnerável, injustiçada, frustrada pelos acontecimentos que estão tendo na sua vida, eu vou dizer, puxa, pergunte-se, até que ponto o entendimento que você está tendo da realidade, que te gera tanta instabilidade, tanta frustração, injustiça e vulnerabilidade, até que ponto realmente eles estão sendo entendidos na sua plenitude?
Do outro lado, também é possível que você fique muito nervoso, irritado, que às vezes tenha atitudes explosivas com as pessoas, porque perdeu a cabeça. E eu vou dizer, eu tenho certeza que a irritabilidade, essa coisa da raiva que às vezes corrói a gente, está vindo em decorrência de uma compreensão que você está tendo da realidade. Mas talvez seja importante também olhar. Será que a forma como você está compreendendo a realidade, que está te gerando tanta raiva, será que essa é a forma mesmo com que a realidade está acontecendo? Veja, os dois lados eu tenho reações muito diferentes, uma de choro intenso, às vezes de apatia. Por um outro lado, podemos ter muita raiva, comportamentos agressivos, mas essas emoções não falam do outro, não falam das realidades em si muitas das vezes, falam de nós, fala de como nós estamos percebendo a realidade. E se nós compreendermos melhor que significado essa realidade tem para a gente, sim, é possível que a gente consiga ter reações que sejam mais favoráveis para o nosso desenvolvimento, para as relações que a gente tem com as pessoas, para o teu entorno como um todo, sabe? Bem, se você está gostando desse vídeo, de alguma forma está te ajudando a refletir um pouquinho mais sobre você mesmo e as suas emoções, ou as emoções, compreender um pouco melhor as emoções de alguém que esteja muito perto de ti, que também esteja sem conseguir controlar as emoções, eu vou dizer, não esquece, faça inscrição no canal, deixe o seu like. E se você quiser conversar comigo, tirar algumas dúvidas, vou estar à disposição, deixa seu comentário que eu logo respondo para você, tá bom? Bom, mas depois dessa conversa toda, né, eu fiquei pensando, né, essas características cansam muito a gente, né, assim, ó, viver essa experiência deixa a gente muito cansada. E nem sempre, como eu disse antes, podem ser frutos da experiência realmente que a gente está vivendo, mas ela causa efeitos na gente muito fortes. Então é possível que experiências como essa causem questões físicas, às vezes somáticas, dores de cabeça, problemas de estômago, indisposição, insônia. Vai derivando uma série de outras consequências que aparentemente não têm a ver com as reações emocionais, mas que afetam o seu organismo como um todo. Então, as características e o que elas nos provocam nos impedem de continuar produzindo, nos impedem de continuar crescendo, nos impedem de sermos felizes, nos impedem de tomarmos rumos na vida que nos ajude a viver de uma forma melhor. Então, eu vou dizer, precisamos começar por algum lugar, correto? Independente do tipo de emoção que esteja descontrolada que você tenha, precisamos encontrar um caminho para ela. Eu vou te dar algumas sugestões para que você possa observar e ver o quanto que isso já pode de alguma forma te ajudar, tá bom? Então eu vou começar assim, ó. Se toda emoção ela é fruto da minha forma de ver o mundo ou da minha forma de entender as experiências que eu estou vivendo, então o primeiro ponto é, sempre que você tiver com uma emoção forte, para identificar o que está acontecendo ao teu redor. Qual é a experiência que você está vivendo, que está te causando essa emoção? Seja de choro, de raiva, de apatia ou qualquer outro descontrole emocional. Primeiro passo para a gente conseguir enfrentá-lo e entender é identificar o que está nos causando determinados descontroles emocionais. Bem, o segundo passo é que identificar isso significa também reconhecer o quanto que nós também somos responsáveis por isso. E somos responsáveis não no sentido de que somos culpados, mas que tem a nossa parcela nessa história. Eu estava falando da percepção e quantas outras realidades implica em uma parte que é nossa. Então, eu preciso muito desejar ampliar a compreensão que eu tenho de mim mesmo, em busca do meu autoconhecimento,
Então, localize a história e deseje se encontrar nesse caminho. Quem é você nessa história? O que é possível que seja seu enquanto característica? O que será que você pode, de alguma forma, estar provocando nas pessoas? Vejam, eu não estou dizendo com isso que as pessoas são boazinhas e não estão fazendo nada. Eu estou dizendo que a gente não tem o que fazer em relação às pessoas, mas a gente tem o que fazer em relação a nós. Nós podemos nos ajudar descobrindo coisas sobre nós. Por que eu estou despertando? Estou vivendo essa experiência e por que eu estou despertando determinadas atitudes das pessoas? Conhecer mais sobre a gente nos ajuda a estar em determinadas situações de uma forma mais tranquila, de uma forma mais serena. Terceiro passo, reorganize a compreensão que você tem da experiência, procurando mais detalhes, vendo se você não teve nenhum equívoco, nenhum erro de compreensão. Esteja disposta a reformular as suas conclusões. Isso vai poder te ajudar a enxergar as situações de um outro jeito. E enxergando de um outro jeito, é possível que as suas emoções se acalmem um pouco. Elas estão tentando falar com você algo que talvez não esteja sendo compreendido. Se abra para entender o que ela está querendo dizer para você. E eu sei que esse caminho, às vezes, é muito difícil de fazer sozinho. Então, se tiver difícil de fazer esse processo por si só, conte com a gente. Nós temos uma equipe de psicólogos aqui do espaço preparada para ajudar você a compreender um pouco melhor as suas emoções e, estando ciente do que elas significam, poder interagir melhor com elas, sendo menos descontroladas, podendo viver um pouco melhor. Bem, me despeço por aqui, acho que já tomei muito o seu tempo, agradeço por ter ficado comigo até o final, espero que eu tenha ajudado. E se por acaso você quiser nos ajudar a tornar esse vídeo assim, muito ouvido pelo mundo afora, não esquece, faça a sua inscrição, deixe o seu like e se quiser comentar alguma coisa sobre ele, é só chamar a gente para conversar. Obrigada.